ter quem nos apoia, com certeza. Vou falar com ele aqui, já está aqui, grande Flávio Cotrim, desenvolvedor de líderes e equipes. E hoje a gente vai falar da importância de treinamento comportamental nas empresas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulão, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Desde já quero agradecer ao Paulão pela oportunidade de poder estar fazendo esse podcast aqui. Quero agradecer vocês também, o tempo de vocês de estar nos assistindo esse podcast. Também agradecer principalmente a Deus, que sem Deus nós não somos nada. Deus, o maior do universo, universal, independente de crença e religião, é o nosso Deus maior. Não tem como prosperar verdadeiramente sem Deus, né, Flávio? Não tem forma alguma, né? É como eu falo, né? Se fala muito hoje em dia sobre inteligência emocional. E eu falo, a inteligência emocional é a conexão corpo, mente, alma e espírito. Não tem como. Se você não fizer a conexão dessas três esferas essenciais da vida, não tem como você desenvolver uma inteligência emocional e você caminhar pela vida. Alguma hora você vai cair em algum abismo, né? Que legal. Você descobriu isso no decorrer do tempo, na caminhada, ou foi assim, sempre você teve isso com você? Fala um pouco da sua história, né? Onde você nasceu, você é da terrinha, que muita gente falou de você. Nossa, olha, faz tempo que eu não vejo. Então você é de Viradouro, nascido aqui? Sim, muito bom. Tá retornando à terra aqui, Natal, a terra de origem, né? Natal, eu sempre fui de Viradouro, nasci em Viradouro. A minha família são todas de Viradouro, a família Cotrim, tem a família Moura também, que é de Viradouro. Então a gente sempre foi de Viradouro, estudou nos colégios aqui em Viradouro. Eu lembro da escola Sandoval de Oliveira, depois a gente foi para o Dufo. É o Dufo que chama? Aquela que a gente fala o colegial, que é do ginásio. Sim, acho que sim, É o Dufo, né? Eu esqueci o nome dela agora. Eu me perco, eu acredito que eu não sou daqui, né? Mas eu sempre me perco nos nomes. Mas assim, a gente escuta falar muito, né, da Sandoval e da Dufo. Eu acredito que a Sandoval, que era até o sexto ano, parece, sexta série, depois veio para o Dufo. Aldulfo de Oliveira, que é o Aldulfo de Oliveira, que aí tinha colegial, tinha tudo. Entendi. Foi essa. Bacana. E aí, nasceu aqui em Viradouro. E como que foi sua infância, cara? Você pensava em fazer esse trabalho? Sempre gostou dessa parte? Humanas, né? A gente pode estar falando. Não, Paulo. A minha infância foi toda aqui em Viradouro também. A gente morava numa rua em Viradouro aqui que tinha uma meninada que é até bom a gente relembrar aqui, porque, igual eu falo, quem viveu aquela época, talvez alguém esteja assistindo, que é daquela época da nossa turma também, foi uma infância privilegiada, uma infância fantástica, algo fantástico que a gente vivenciava, né? Aquela rua, nossa, que era a rua, chamava 13 de Maio, depois essa rua passou a adquirir o nome do meu avô, que é o Cid Xavier Cotrim. E aquela rua era fantástica, aquela rua tinha uma meninada, a gente brincava naquela rua, era o dia inteiro brincando naquela rua. Eu já ouvi falar muito dessa rua. O pessoal fala muito dessa rua. Eu sei que vai faltar alguém, mas fala alguns nomes das suas amizades aqui dessa época. Olha, eu lembro até a esposa do Paulão agora, que eu vi a Aninha, até estudou comigo, tinha a Luciana, o Graia também, que são os irmãos dela. Eu lembro do Daniel, do Tito, do Totô, Daniela, o Marcão, que é do Vanil, eu acho que é Vanil o nome do pai dele. Sim. Até parece que eles têm uma veterinária. Sim, uma casa agropecuária, é verdade. Agropecuária. Tem a Marcela, o Ronaldo, que tinha ali na rua, o Daniel, o Davi. É infinitos, é muito nome, né, que a gente tem em mente. O Rogerinho, que estudou comigo, o Rogério. Que legal, cara. Isso a gente leva para a vida inteira, né, essas amizades. Sim, leva para a vida inteira. É difícil, às vezes é difícil de se encontrar, mas quando essa amizade dessa época, principalmente, né, pode demorar o tempo que for, mas quando se encontra parece que faz pouco tempo, né? Sim. Que bacana. Não, você relembra toda... Só gente boa, hein? Só nome de gente boa que falou aí. Só gente boa. Você relembra toda a história, toda a sua infância, a vivência que você passou. Então,
é algo fantástico, é muito bom de relembrar. Que legal. E também bastante parente aqui, muito conhecido, né? Tem o Juninho Pilão. Ixi, o Juninho do Pilão faz umas comidas boas, hein? Um Nossa. abraço. Ele já mandou aqui, já deu uma boa noite, né, no WhatsApp. Falei pra ele mandar um áudio. Vamos ver se ele vai mandar, se vai conseguir. Tem o Marcão também. O Marcão, ixi, muito bom também. Ah, que bacana, cara. Bom, e aí, como que era o Flávio? O Flávio era um cara, um moleque sapé, carteiro, bonzinho. Olha. Sempre foi bonzinho. Você tem cara de bonzinho. Bonzinho? Não, eu tô bonzinho agora, mas eu era igual a gente fala, pode falar do peru, viu? Aquele moleque parece que nasceu de atravessado. Viu? Arteiro? Arteiro que até quem me conhece, ou que conviveu comigo, meus familiares, quem me conhece hoje em dia, fala pra mim, não é aquele Flávio que a gente conhecia. Mudança O que total. aconteceu? Que transformação foi essa que aconteceu? Que coisa, cara. Eu sempre fui um menino bem levado, tudo. Nunca fizemos algo de coisa errada. Era uma Mas arte, era aquela- uma arte boa, né? aquela arte boa, aquela arte que... De moleque De mesmo. moleque. A gente fez o que tinha que ter feito naquela época. E vivemos, né? Num tempo bom, Vivemos. tempo diferente, É cara. muito bom. Ô, Flávio, e aí você trabalhou com o quê, cara? Começou a trabalhar novo? Não comecei a trabalhar novo, não. A gente estudei normal. Depois eu até 18 anos eu morei em Barretos. Depois de 18 anos mudei para Viradouro, para Barretos, né? Eu morava em Viradouro, mudei para Barretos, porque o meu pai já mexia com lavoura. Sim. Então ele comprou terra para lá, para a região de Colômbia, ele arrendou terra para a região de Colômbia, Barretos também, e a gente resolveu mudar para Barretos. Mudamos para Barretos, ficamos mais 3 anos em Barretos, depois mudamos para um sítio que a gente tinha, ficamos mais 3 anos nesse sítio, aí depois a gente resolveu mudar para Colômbia, porque como arrendou umas terras mais perto de Colômbia lá, resolveu mudar para Colômbia. Entendi. Aí mudou para Colômbia e está em Colômbia até hoje. Meu pai, meus 2 irmãos, mora tudo em Colômbia. Só eu que depois que eu casei, eu voltei para Barretos. Ah. Retornei para Barretos. A minha esposa, ela é de Colômbia também, a família dela toda é de Colômbia. Só que como ela trabalhava já em Barretos, a gente decidiu morar em Barretos. Entendi. Então, estou em Barretos até hoje, vou para Colômbia todo final de semana, vou para Colômbia direto. De Barretos também, hoje uma cidade, né, bem localizada e também com muita empresa, bem bacana, Sim. né? Barretos é uma cidade muito boa, uma cidade gostosa de se morar. Uma cidade bem tranquila, uma cidade pacata. Ela é uma cidade grande, mas é uma cidade tranquila. Tranquila, né? Isso. Você viu que nós tivemos um campeão lá, né? Viradouro teve o campeão de Barretos lá. Sim, rapaz, Viradouro, o Everton lá, né? O Everton Até Natan. parabenizando ele, o Everton Natan. Eu assisti a montaria dele. Eu até tava na montaria o dia que ele você tava lá? apresentou. A hora que ele começou a pular, eu gravei o vídeo e soltei no grupo da família que a gente tem do Everton Natan. bacana. É um peão fantástico, muito bom, né? Emocionante. E até parabenizar ele, se caso ele estiver assistindo ou for assistir depois, parabenizar ele, porque a montaria dele é fantástica. Ele está no momento da carreira dele que é o momento de ser aproveitado esse momento agora. Sensacional. Se você fosse fazer um trabalho com ele ali, na sua área, você ia ter que trabalhar o Boi ou o Everton? Aí ficou. Ó, que legal, que bacana. Pessoal que tá aí já vai mandando esses recadinhos e algumas perguntas. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema aí, mas eu quero saber um pouco mais do Flávio. O Flávio, você falou que assim não trabalhou cedo, mas na roça já te exigia um pouco também, porque morar às vezes ali tem que trabalhar um pouco também, né, cara? Ajudava também, né? Sim, desde criança eu sempre fui apaixonado pela agricultura. Sempre andava com meu pai no paralama do trator, ia pra roça, pra lavoura. Sempre gostei muito de lavoura, apaixonado pela agricultura. Então, aí a gente parou de estudar, fomos trabalhar na lavoura também, trabalhava eu, meu pai e meu irmão. O meu irmão, que é 1 ano e 2 meses, o Leonardo, de mim. Nós trabalhamos na lavoura, plantamos lavoura até 2008. Sim. Depois a gente resolveu parar a lavoura, que aquelas épocas estava muito difícil lavoura, começou a surgir doença aiada na lavoura, a gente decidiu parar a lavoura e partiu para outro ramo de negócio. E aí a gente começou, meus irmãos, a gente comprou umas peixarias lá em Colômbia, começou a trabalhar nessas peixarias, e como eu estava em Barretos, ia para Colômbia todo dia, eu resolvi ficar em Barretos. Aí eu comecei a trabalhar, eu entrei trabalhar na usina Continental. Sim. Eu comecei a trabalhar na usina Continental, fiquei uns 2 anos lá.
Saí e resolvi montar peixaria em Barretos. Montei peixaria 2 vezes em Barretos, mas eu vi que não estava funcionando muito naquela época, virando muito. Resolvi entrar na usina Mandu. Sim. Entrei na usina Mandu, estava trabalhando na usina Mandu, estava indo até bem, estava numa função boa lá na usina Mandu, mas sempre o que acontece? A vida sempre vai trazendo alguns obstáculos para a gente, né? A gente tem que vencer esses obstáculos. Quando eu estava lá na usina Mandu, eu comecei a ter um problema. Até então ninguém sabia que se era um problema cardíaco ou se era um problema respiratório. E aí esse problema que eu comecei a ter um escarramento de sangue, escarrar sangue, do nada. E a hora que foi investigar, fazer a investigação toda com o médico, era um aneurisma da aorta torácica. Era um aneurisma. O que é um aneurisma? É uma inflamação que acontece na veia aorta. Essa inflamação é tipo um balãozinho. O balãozinho vai inflando e a veia aorta corre risco de romper. E se tiver um rompimento da veia aorta, o que acontece? Morte instantânea. Sim. Não tem como. E quantos anos você estava nessa época? 30 anos nessa época. Só que eu já tinha passado por outras 3 cirurgias cardíacas, que era uma correção de coaptação de aorta. Eu fiz uma cirurgia cardíaca com 10 meses de vida. Depois o corpo tinha dado rejeição. Eu fiz outra cirurgia com 2 anos e 10 meses, essa cirurgia. E depois já tinha até programado que com 18 anos, devido à fase do crescimento, eu ia ter que fazer uma próxima cirurgia de correção. Entendi. Que na fase do crescimento voltava a estreitar novamente. Que eles tinham feito um desvio lá, postou uma prótese. E dito e feito, com 18 anos fiz a nova correção. Tranquilo, perfeito. Nunca tive restrição de nada. Os médicos não me restringiram nada. E eu, como fui uma pessoa, igual eu falei, quando era menino eu era levado. E sempre fui uma pessoa que gostei de esporte radical. Ah, é, cara? E inventei o quê? De lutar. Já tinha feito 3 cirurgias cardíacas e inventei de lutar. Qual tipo de luta que era? Olha, aqui em Viradouro eu já tinha feito karatê e taekwondo. Sim. Aí eu inventei lutar lá em Barretos, comecei a fazer Muay Thai. Do Muay Thai entrei pro Jiu-Jitsu. Integrei as duas coisas e entrei pro MMA. Nossa. 8 anos Cara. fazendo essas lutas. E aí o que acontece? Segundo os médicos, o que aconteceu foi devido a tanta pancada que tomava nessa parte aqui, como eu já tinha feito essa recrutação, que tinha esse desvio, tudo, foi criando uma inflamação ali na aorta. Foi da onde teve o surgimento desse aneurisma. Nossa. E por que do escarramento de sangue? O aneurisma, a aorta estava rompendo. Ela estava rompendo e pingava o sangue em cima do pulmão ali. E quando o pulmão enchia, tinha que escarrar o sangue. Eu escarrava sangue vivinho assim. E você sentia dor, alguma coisa, ou não? Achava que era do treinamento? Não sentia nada. Sentia nada, dor, não nada. sentia nada. Somente quando eu escarrava o sangue, que eu sentia aquela fraqueza, aquela palidez de perder aquele sangue, mas passado 10 minutinhos já voltava ao normal. Cara, ainda bem que descobriu isso, né? Uma coisa estranha. Graças a Deus, até quando eu fui fazer uma tomografia, que os médicos falaram para mim, ó, sem acontecer o escarramento de sangue, a gente não consegue saber o que está ocorrendo. Então, quando você tiver o sangramento, você corre para cá. Que eu fiz a última cirurgia em Rio Preto, São José do Rio Preto, Beneficência Portuguesa. Você corre para cá. Corri para lá, para a Beneficência Portuguesa, dito e feito. Aí entrei numa tomografia, eles já me mandaram direto pro quarto. Eu já conectei, já liguei os pontos. Falei, mas que raio que tá acontecendo? Que diferença que é essa, né? Porque você quando também, você né? faz o exame, você vai para a sala de espera. Me mandou direto pro quarto, falei, aí tem alguma coisa. Cheguei lá no quarto, daqui a pouco chega minha esposa, chega os médicos. A mulher fala, não sei como que você tá vivo até hoje. Meu pai. Eu ainda Era falei, seríssimo, então. Seríssimo, ainda falei pro médico. Eu só tô vivo até hoje, é por Deus. Deus. Que eu tô vivo até hoje, né? Eu também não sei por quê. Aí eles falaram pra mim, ó, tá te acontecendo um sangramento, a tua veia da aorta tá rompendo, é um aneurisma. E se romper, você tem morte instantânea. A gente vai te mandar direto pra UTI agora, sendo monitorado. Porque se acontecer alguma coisa dentro da UTI, a gente tenta te salvar. Se não, se você estiver em casa, você não salva. Morte instantânea. Falei, vixe, a coisa é grave. Fui lá para essa UTI. Fiquei 3 dias nessa UTI. Sendo monitorado e não sei o que. Monitorado era exame o dia inteiro. Fazendo exame. Aí retornei pro quarto. Desci pro quarto novamente.
E esses médicos fazendo exame. E os médicos veio fazendo exame, aquele monte de exame. Fiquei, eu acho, uns 10 dias mais ou menos fazendo exame lá. Sendo monitorado esses exames, fazendo os médicos. Aí eles chegaram um dia reunido toda a minha família. Vamos ter que fazer a cirurgia nele. A cirurgia vai ser assim, vai colocar prótese não sei de onde, de quanto. Enfim, resumindo. Eles passaram para minha família assim, ó. Se não fizer a cirurgia, ele morre. E se fizer a cirurgia, corre o risco. Ele tem 10% de chance de sobreviver e 90% de morrer na mesa de cirurgia. Meu e pai. Aí? E aí, o que você faz diante de uma situação? Eu vivo mais um pouco assim? Ou arrisco morrer agora? E aí, pessoal, você está assistindo diante de uma situação dessa, o que vocês fariam? Pra se questionar, né, cara? É para se questionar. E tem muita gente que prefere, eu conheço história de gente que prefere continuar sem fazer a cirurgia, né, cara? Mas o que acontece? Como tava rompendo, e se rompe. Ia morrer ali, né? Aí rezou muito. Aí o pessoal, minha família chegou tudo, e eu ainda falei pra eles com aquelas caras tudo de... Porque quem tá de fora, às vezes sofre mais quem tá na situação. Mais. E eu, como sempre fiz isso, eu fui uma pessoa sempre resiliente, já passando por tudo isso, falei pra eles, vocês têm fé, acreditam em Deus? Eles falaram, sim. Falei, então, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Já tá tudo resolvido. Por quê? Se Deus me deu a vida, e quem tem o direito de me tirar a vida é Deus. E se eu tiver um propósito ainda para cumprir nessa terra, ele vai me manter nessa terra, senão ele vai levar. E tá tudo bem. Porque só ele que tem o direito. Que fé, hein? De me tirar a vida. E aí, quando eu falei isso, já deu um alto astral no pessoal. No pessoal diante desse fato. Por quê? Dá aquele ânimo, né? O paciente que tá lá já tá tendo essa visão. Tem a gente de fora que não vai ter essa visão. E tudo bem, foi fazer a cirurgia. Só que fazer a minha cirurgia, juntou 3 equipes médicas para fazer a minha cirurgia. As 3 equipes médicas mais famosas do Brasil. De cardiologista fazendo. Já deu uma segurança também, ficou mais... E aí, vamos fazer a cirurgia, essas 3 equipes médicas, uma equipe médica com catéter, uma câmera direcionando, porque o lugar é extremamente difícil de ter acesso a esse lugar deles, começaram a fazer a cirurgia. 12 horas de cirurgia. Nossa. E até o meu pai, naquela época, o meu pai é evangélico. O meu pai, naquela época, tinha falado para os médicos, até falou para mim, falou, vamos ter uma surpresa nessa cirurgia. Mas ninguém sabia dessa surpresa. Nem meu pai, nem os médicos, nem eu. Ninguém sabia o que era surpresa. Era uma surpresa. Isso aí. Fez a cirurgia, 12 horas de cirurgia. A equipe, uma das equipes mais famosas do Brasil de cirurgião cardíaco. E você sabe, a cirurgia cardíaca tira nossos órgãos, a gente fica numa máquina, tudo. Quando eles colocaram os órgãos, tudo, me fecharam o peito, tudo, foram me reanimar, para mim voltar ao normal. E quem disse de eu voltar? Não voltava. Não voltava. Chegaram até queimar minha lateral aqui com desfibrilador. Colocaram um marca-passo aqui para tentar ativar o coração e nada. Nada. É o esperado que tinha acontecido. Só tinha 10% de chance. 90%, mas só que ficou o monitor ligado monitorando. Aí disse que o médico tinha tirado uma luva de cá, outra luva de lá, e desanimado. Como ia falar dessa notícia para a família? Exato, bateu 60 minutos certinho, 1 hora. Uma hora você ali desacordado. 1 hora certinho, eu fiquei 1 hora desacordado. O meu cérebro começou a inchar, porque não tinha mais oxigenação, a circulação começou a inchar. Eles colocaram uma touca térmica no meu cérebro para evitar o inchaço. Bateu 1 hora certinho, voltou. O aparelhinho começou a apitar lá. O aparelhinho da vida, que a gente fala, o aparelhinho da vida. Esse aparelhinho começou a apitar, os médicos vieram novamente. Opa, funcionou, deu certo. Pôs a luva de novo. Reanimou tudo de novo. Gente. Aí deram a notícia para a família que a cirurgia tinha sido bem e tudo. Mandaram eu para UTI. Fui para UTI. Quando era 3 horas da manhã na UTI, começou a me dar um sangramento, uma hemorragia.
Vou retornar eu pro centro cirúrgico e abriram de novo. Era uma veinha, cauterizaram ela, fecharam e voltei novamente. Aí os médicos falaram assim para minha família, para minha esposa, meus pais, ele vai demorar pelo menos 72 horas para acordar, devido ao que aconteceu. E olha, ele com certeza ele vai ficar com sequela, porque a gente nunca viu uma pessoa acontecer, inchar o cérebro, ficar praticamente 1 hora morto, que isso aí que aconteceu comigo é uma EQM. Já ouviu falar em EQM? Não, pô. O que é? EQM é o quê? Experiência de quase morte. Tem muitos estudos em cima disso, eu até tenho um livro em cima disso, que é minha prima, Ana Carolina, que me deu esse livro, que é de um neurocientista, que ele passou por essa EQM também, ele fez um estudo em cima disso também, dessa EQM. Aí 72 horas eles deram para me acordar. No outro dia, 9 horas da manhã, eu estava entubado, tudo lá na cama, a minha esposa do lado dos médicos, a minha esposa me chamou, falou assim, amor, a hora que ela me chamou, eu virei para ela. Gente. Virei pro lado dela, assim. Segundo ela falou, chegou a escorrer uma lágrima do meu olho aqui, ó. Eu olhei para ela, o médico, nossa, a parte cognitiva dele tá normal, porque como chamou, o estímulo, a parte neural deu um sinal ali, já deu um sinal. Vamos ver como vai ser a reação. Tinha me dado 72 horas. Quando era a tardezinha, ele estava me desentubando. Da minha evolução tão grande que estava sendo essa evolução. Médico, porque tem a faculdade de medicina em Rio Preto. Até o meu caso foi para estudo para a faculdade de medicina. O que entrava de médico residente me olhando, porque o que tinha acontecido foi a surpresa que seu pai falou. A surpresa, algo que só Deus para fazer aquilo lá, algo só Deus para fazer um milagre desse, né? E foi indo lá na UTI, com 3 dias, passado 3 dias, eu desci pro quarto. Eles tinham dado 72 horas para me acordar. Então, quer dizer que o quê? Com 3 dias, eu desci pro quarto já. A minha recuperação foi tão grande, uma evolução tão grande, que os médicos ficaram abismados. Ele falou, a gente nunca viu um paciente evoluir tão rápido dessa forma. É a surpresa que seu pai falou. E o que é a surpresa? A gente analisando, olhando, o que é? Muitas vezes, talvez, Deus usa a nossa vida para trabalhar na vida de outras pessoas. Então, a gente acredita que pode ser isso. Talvez, ali naquela cirurgia, ele trabalhou a vida, talvez, dos médicos, olhando mais, em vez de olhar mais para a ciência, olhando mais para a parte espiritual, para o Deus, esse daí, não olhando tanto para a ciência. Por quê? O que quer dizer? Ali estavam os 3 médicos mais famosos do Brasil, as equipes. Né? Mostrou que o quê? A ciência, quem dá o dom para a ciência e para fazer aquilo ali é Deus. É Deus. Mas só que quem dá o dom da vida, quem que é? É Deus, não é? E Deus mostrou. A ciência sem Deus, ela... Isso. E com certeza a gente precisa muito da ciência, mas né, precisamos bem mais de Deus, com certeza. Isso. E cara, você está falando aí hoje, é uma coisa que eu estou meio pensando aqui. Hoje eu recebi um casal aqui que chama Marfisa e Rodrigo. Não sei, talvez você até conheça o Rodrigo, a família dele, né? Ele ficou, na época do Covid, quase morreu. Ele ficou 5 minutos sem vida, né? Tipo, e daí recuperou tudo, a esposa, a Marfisa, cuidou dele muito. E daí depois, agora, um tempo atrás, ela teve um problema também cerebral. E, cara, sem chance, os médicos desacreditaram também, e os dois estão vivinhos aí. Hoje ela esteve aqui, eu fiquei das 3 horas até as 6 horas, e ela falando do que aconteceu. E você falando isso, tem tudo a ver, né? E a gente às vezes não sabe o que Deus quer falar. Mas com certeza alguma coisa ele tá falando, né? Pra gente continuar acreditando, né? E ele é o Deus da vida. Com certeza. Parabéns, cara. Isso. Aí passou... Passou, e aí, né, depois disso tudo passado, os médicos veio perguntar o relato que aconteceu, porque quando tem uma EQM, sempre, todo mundo que tem uma EQM tem uma visão diferenciada. Cada um tem uma experiência. Cada um tem uma experiência, que chama experiência de quase morte, cada um tem uma experiência. E os médicos veio me perguntar, e eu falei, tive essa experiência,
eu via de lá do alto o meu corpo, vocês mexendo no meu corpo, fui falando para eles, é isso mesmo. Ontem eles falaram, é isso mesmo. Como? Falei, como eu também não sei, não me pergunto como que eu não sei. E o que aconteceu? Eu cheguei num lugar assim, não tem como falar, a gente fala que tem um paraíso, não fala que tem um paraíso, depois de outra vida. Se me falar assim, tem vida após a morte, eu falo, eu não posso confirmar 100%, mas que após a morte eu cheguei num lugar que parece um paraíso, um jardim tão bonito, um lugar tão bonito. Se a gente for falar, a gente não olha assim no olho num lugar tão bonito daquele jeito. No nosso olho, no nosso olhar. Sim, é um lugar tão bonito. Eu fui chegando no local, eu vi um monte de gente dançando, conversando, um com o outro alegre, assim, só que não conseguia saber o que as pessoas estavam falando, se era cantando, se era que você estava falando, e veio na minha direção uma luz. Essa luz veio na minha direção, essa luz me envolveu. Me envolveu essa luz, e depois disso, eu não me lembro mais nada. Foi isso que eu vivenciei. Eu acho que eu sei que foi. Deus falou assim, Flávio, espera mais um pouco, tem sua esposa lá, sua filha, você vai ficar mais um pouquinho. Volta lá. Tem uma missão. E naquela época, minha filhinha tinha 6 meses. Olha aí. Naquela época. Mais uma experiência, né, vamos dizer assim, sobrenatural, uma experiência de fé, uma experiência bem legal. E depois você voltou, daí você continuou trabalhando ainda na mesma empresa, como que foi? Não. Aí, o que acontece? Eu não podia mais exercer aquele serviço, que eu trabalhava na colheita mecanizada. Como pegava muita poeira, sol quente, fazia alguns esforços, não podia mais. Então, me afastei pelo INSS. Sim. Eu fiquei 9 anos praticamente afastado pelo INSS. Afastado, e o que acontece? Vamos falar o português claro. Aquele chucrão da roça. Aquela vez que me aconteceu a cirurgia, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu só sei o quê? Trabalhar na roça, fazer isso na lavoura, não sei fazer mais nada. A gente muitas vezes acha que só sabe fazer aquilo ali, mas tem diversas opções. E peguei e entrei numa depressão. Naquela época, fiquei uns 2 anos mais ou menos nessa parte depressiva. Falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Deus me deu a vida, tudo que eu passei, agora eu vou ficar uma depressão, vai me ludibriar aqui, eu vou procurar um jeito, caçar uma forma de me sair disso, me livrar disso. Aí fui atrás de uma psicóloga que me ajudou muito, abriu a minha mente, começou a expandir a minha mente. Depois que eu fui nessa psicóloga, e eu ficava direto na assistente social do INSS, não quero ficar afastado pelo INSS, não. Que ficar afastado, dependente do INSS, essas coisas, não sei o quê. Aí eles me colocaram num programa de reabilitação profissional, porque eu só tinha até colegial naquela época, né? Então eu tinha que me reabilitar profissionalmente. Eu tinha que fazer uma formação em alguma coisa. Aí tinha diversas coisas lá, que eles passaram opção. O que eu resolvi fazer? Recursos humanos. Aquela época, como a gente era chucrão de roça, essas coisas, até meu avô tinha uma frase, isso ficava muito na minha mente, mas é o quê? Uma instalação de uma crença. Isso já é uma crença. Ele falava assim, é melhor mexer com animal ou com abelha do que mexer com gente. Fala isso. E eu sempre falava isso, nossa, mexer com gente, pelo amor de Deus, mexer com gente. E a gente mexia muito com gente naquela época, mas daquele jeito. Sistema de roça, antigamente. Rústico e sistemático. E o que eu fui fazer? Fui no recursos humanos. O que é? Mexer com gente. Lidar com pessoas. Fui com muita resistência no começo, comecei a fazer o recursos humanos até uns 6 meses que eu estava fazendo, muito resistente. Aí depois começou a melhorar, a minha mente, nossa, tem outras opções. Comecei a gostar de recursos humanos. Depois, passado 1 ano já de recursos humanos, começou a entrar um módulo de T&D, que é treinamento e desenvolvimento humano. Treinamento e desenvolvimento do recursos humanos. E eu comecei a gostar muito dessa área. Porque os primeiros anos de recursos humanos, o que foi? É cartão de ponto, é folha de pagamento, a parte burocrática. É aquele cotidiano do todo mês que tem aquele ali. Cotidiano, aquilo lá. Aquela época. Hoje em dia tá mais fácil. Hoje facilitou, tem software, hoje tem... Aquela época não, aquela época você tinha que fazer na mão, era calculadora. E aí eu falei, nossa, tem uma outra opção.
e comecei a gostar da área de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. Terminei a formação, essa área, o INSS me deu alta, mas só que durante a formação que eu estava fazendo já do recursos humanos, eu comecei a gostar dessa área, falei, eu vou procurar outras áreas relacionadas a treinamento e relacionadas ao desenvolvimento humano. Fui procurar o que eu faço. Eu fiz uma chamado DSP, chama o quê? Desperte Seu Poder, uma imersão de inteligência emocional do IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching José Roberto Marques de São Paulo. Fui participar dessa imersão de inteligência emocional, eu e minha esposa, em Ribeirão Preto, 3 dias de imersão. E nessa imersão me virou a chave. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu um rebuliço dentro de mim. Aquilo ali aconteceu um rebuliço dentro de mim nessa imersão. E virou a chave. Virou essa chave. Na imersão eu já comprei uma formação em coach. Comprei uma formação em coach. E isso faz uns quanto tempo, mais ou menos? Em 2019. 2019. Comprei uma formação em coach. Terminei a formação em coach. Quando eu terminei a formação em coach, a formação também de recursos humanos, entrou a pandemia. Foi a época que entrou a pandemia e também. aí, o que você pensa? Meu pai, agora lascou o Goiás. Agora enrolou. Entrou a pandemia. Porque aí, como eu terminei a formação, o INSS me deu alta. No INSS me deu alta, eu retornei para a empresa. Só que eu retornei para a empresa já na área do quê? Do RH. Dentro da empresa da Mandu. Só que quando eu retornei, eu fiquei o quê? Uns 3 meses. Estava no comecinho da pandemia. Aí entrou aquele negócio das pessoas estar afastando por grau de risco. Como eu entrava por grau de risco, novamente afastado. Afastado de novo. Fiquei 9 anos afastado, agora afastado 2 de novo. Eu acho que durou quase uns 2 anos aquele negócio da pandemia, né? Afastado. E aí eu retornei para a empresa. O que é a empresa? A visão da empresa, a gente até compreende, porque a gente está nessa área, a gente compreende qual que é a visão da empresa. O cara é uma bomba relógio. Sim, e E preservar. aí o que acontece? Teve um corte lá, me dispensaram. Me dispensaram tudo. Mas tranquilo. E sempre buscando desenvolvimento. Porque quando você entra no mundo do desenvolvimento humano, você começa a se apaixonar, uma coisa apaixonante. Eu, que tinha aquela crença que não gostava de gente, até minha família que vai estar assistindo, eles vão ver. Eu não gostava de gente, eu era uma pessoa que era chucrão da roça mesmo. A cultura da roça, Da né? roça. E a cultura não só da roça, mas de muita, até hoje em dia, muita gente fala, né? Prefiro meu cachorro do que... E comecei a gostar de gente. Fui buscar formações no desenvolvimento humano. Eu fiz essa formação em coach. Depois dessa formação em coach, fiz uma formação em analista comportamental, que é a teoria diz, que é os perfis comportamentais que a gente tem. Depois dos perfis comportamentais, fui me aprofundar, que é tipo igual fala, vamos supor, uma graduação de faculdade, é uma graduação, uma especialização a mais além dos perfis comportamental, que é Master Analista Comportamental. Sim. Fui fazer PNL, que é Programação Neurolinguística, porque o nosso cérebro é programado. Você programa ele igual um computador. Nosso cérebro, você programa e desprograma, porque a gente é programado pela linguagem, pelos nossos 5 sentidos, né? Então é essa a PNL, que é a Programação Neurolinguística, a análise corporal, não sei se alguém já ouviu falar de análise corporal aí, quem está assistindo, que é o Corpo Explica. Sim. Através do formato do seu corpo, consegue explicar a sua mente, a forma que você pensa, que você age, e diante daqueles problemas que você está vivenciando, tem explicação devido aos seus traços de caráter, que é a formação do nosso traço de caráter, que é os comportamentos que a gente tem. E consegue te explicar e dar um parâmetro sobre aquilo que você está vivenciando. E você é igual sua prima, sempre estudando. Sempre, não para mais. E agora, o que eu fiz? Eu falei, rapaz, eu preciso fechar a grade, que tudo que você põe relacionado ao comportamento humano, eu já fechei. Aí eu falei, agora eu vou fazer psicologia. Fui mexer com psicologia. Psicologia e psicanálise. Sim. Psicanálise, que a psicanálise aprofunda mais ainda que a psicologia. E somente estudando, porque eu me tornei agora, vamos supor, uma pessoa apaixonada pelas pessoas. Apaixonado porque eu passei a acreditar no potencial